E aí, galera linda! Você ia falar, Nicole? Eu ia dizer feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados! Agora, gente, vamos gravar algo bem especial, bem diferente, então fique ligado. Então, pessoal, hoje estamos aí para falar com você sobre algo muito especial, o milagre da conquista. Muitos aqui, eu acho que não estão nem acreditando assim que eu consegui conquistar essa linda loira. Mas Deus é um Deus de milagres, né, Nicole? Graças a Deus. Ou será que foi eu que conquistei você? Vai descobrir hoje. Mas a gente queria só rapidamente contar a nossa história, o nosso love story. Agora, a minha pergunta para você. Você quer ouvir a versão real, que realmente aconteceu, ou a versão da Do Nicole? Isaías. Eu vou começar contando o que realmente aconteceu, e aí a Nicole vai contar, né, a versão dela. Aí você pode escolher qual é a real. Nos comentários, coloca aí quem você acredita, em mim ou nele. Eu já sei a sua resposta. É, claro que vai ser Isaías, mas só para resumir aqui, eu fui morar no Japão quando eu tinha 13 anos de idade, a Nicole foi morar no Japão quando ela tinha 10 anos de idade. Os pais dela também eram missionários, então ela cresceu no Japão, apesar dela ser gringa. Ela é americana, não parece tão japonesa, mas ela cresceu no Japão. E eu cheguei no Japão com 13 anos de idade. E eu era muito tímido, né? Mas Deu dor, se você pensa que você é tímido, então multiplica aí por 20, era eu. Então eu cheguei assim no Japão, assim, sem comunicar com as pessoas, eu era bem diferente, porque assim, eu era tipo americano, mas brasileiro também. E eu não conhecia nem a cultura americana, nem a japonesa. Então, eu confesso que eu sofri um pouco, na verdade. Que ele estava acostumado com a Amazônia, né? Isso, tinha pode... acabado de perder o pai, então muitas coisas que... Realmente. Obrigado, Nicole. Mas... Eu entendi. Não, porque realmente, eu morava num barco, né? A gente tem que, né, imaginar um garotinho morando num barco no meio da selva amazônica e de repente, do nada, ele agora está morando em Tóquio. Então é bem diferente, cultura totalmente diferente. Mas enfim, é uma outra história. Eu cheguei no Japão, eu lembro que eu tinha 15 anos de idade e eu cheguei no colégio internacional onde nós estudávamos e eu lembro que eu estava andando, né, junto com um amigo meu, conversando e tal. Aí de repente, lá longe, né, eu vi uma linda, alta loira lá. E eu parei assim e eu pensei, cara... Aí eu falei assim, Deus, parabéns. Parabéns, o Senhor caprichou nela. Aí eu fiz uma oração muito santa. Eu lembro que eu orei assim, Deus, só uma coisa eu peço ao Senhor, né? Quase eu fiquei cantando essa música, mas eu fiquei assim, Deus, só uma coisa eu peço ao Senhor, que um dia eu possa ter a coragem de dar um bom dia para essa loira lá. Eu acho que ele está exagerando um pouquinho, mas tudo bem, continua aí. Não, eu fiz essa oração, eu pensei, uau, Deus caprichou nela e eu quero um dia dar um bom dia para ela. Bem, eu era tão tímido, né? 3 anos passaram e finalmente chegou o dia, né? Eu lembro que estávamos andando na direção a um colégio japonês, onde a Nicole ia contar o testemunho dela. E estávamos aí andando na rua lá com umas 20 pessoas, né, talvez. E eu lembro que eu vi a Nicole, né, no outro lado do grupo. Aí eu pensei, é hoje, eu vou falar com ela. Então eu comecei a andar mais perto dela. E eu tentei assim não mostrar que eu estava muito nervoso, muito tímido, né, assim com muito medo. E eu lembro que eu andava ao lado dela e eu olhava para ela assim, tentando falar alguma coisa, mas nada saía, né? Aí, finalmente, eu olhei para ela. Não, aí eu orei de novo assim, Deus, por favor, lembra daquela oração que eu fiz 3 anos atrás? Faça acontecer hoje à noite, pai, eu só quero falar com ela, por favor. Então, olhei para ela, aí saiu, né, aquela voz que quebra, né, oi, né, tava tão nervoso que quebrou. Aí eu falei assim, oi, e ela olhou para mim, aí ela falou, oi, tudo bem?
Aí entrei em pânico, que eu pensei, não acredito que isso realmente está acontecendo, ela está falando comigo. Né? Aí eu pensei, agora o que eu falo? Né? Aí eu perguntei assim, qual o seu nome? Assim, fingindo que eu não sabia, mas eu confesso que eu já sabia o nome dela. Eu já sabia o nome do pai, o nome da mãe, o nome do cachorro. Aí ela respondeu assim, eu sou a Nicole. Aí eu, que legal, né? Como se fosse a primeira vez que eu tinha ouvido falar do nome dela. Aí aconteceu um milagre. Aí eu já ia responder assim, eu sou Isaías. Mas antes de eu conseguir responder assim, ela olhou para mim e falou assim, você é o Isaías, né? Eu falei, não acredito! Deus é um Deus de milagres, nunca mais duvidei. Deus é real, gente. Deus é... E ela, não sei como, mas você pode até explicar um pouco melhor. É engraçado. Como é que você sabia? Como é que você me conhecia? Eu sabia muito sobre ele, porque uma das minhas melhores amigas gostava dele. Então ela estava sempre falando sobre ele. Nessa época, ele gostava de sempre ter um cabelo diferente. Era tipo pintado azul um lado, verde outro lado. Próxima semana ele ia voltar com tipo aqueles... Fazendo tudo para atrair atenção. Listros de zebra. Então eu tô... Não, zebra não. Eu acho que sim. Nunca. Eu acho que sim. Nunca. Pode Pelo menos aquelas bolinhas de vez em quando. Eu lembro. Mas, tudo bem. Continua. Mas foi engraçado esse dia, porque era a primeira vez que eu ia dar meu testemunho na frente de um grupo de pessoas. E nós perdemos o caminho até o local. Então, eu estava já ansiosa, um pouquinho nervosa, tentando chegar lá. E Isaías estava lá de boa, conversando, tentando puxar o assunto. E eu lembro tão bem, só pensando... Parece que ele nem se importa que se a gente chega no horário certo ou não. Que papo é isso? Depois eu fui entender, mas... Tinha esquecido desse detalhe. Verdade. Mas isso é bem no início, né? Mas aí nós chegamos lá no colégio e eu lembro que a Nicole me pediu o meu celular, assim, porque ela não tinha. Isso já faz um tempinho, né? Não é que todo mundo tinha, ela não tinha ainda. Não tinha assim, até o final de faculdade, gente. Olha aí. Aí ela pediu emprestado o meu telefone, né, pra ligar pro pai dela e tal. E eu falei, claro, Nicole, assim pega, que é presente, né, pode ficar. Aí ela ligou pro pai dela, sim, pai, chegamos aqui, tudo tranquilo. Aí ela me deu de volta e eu recebi assim, não acredito. Não, a Nicole tocou, o rosto dela tocou no meu celular, não acredito, né? Nunca vou lavar esse negócio. Mas é aí que começou a nossa amizade, né? Que a gente foi assim sempre conversando sobre missões. Ela falava de missões lá no Japão e eu falava assim do povo lindo aqui no Brasil e tal, de missões aqui no Brasil. E aí que começou. Eu lembro você tentando ensinar as primeiras palavras em português e rindo quando eu não consegui falar certo. Mas a gente era grandes amigos durante essa época de ensino médio. Que no início eu não estava interessado mesmo em um relacionamento. Mas eu fiquei atraído pelo chamado e foco na vida do Isaías. Porque os outros rapazes, né, de 16, 18 anos, eles não tinham interesse em, ir atrás de um chamado, de saber o que Deus tinha e realmente fazer passo, de cumprir aquilo. Eles não estavam pensando nessas coisas ainda. Mas Isaías era diferente. Desde essa época, ele sabia, ele sonhava em missões, em ganhando almas. E eu também. Então, nossas conversas eram muito sobre o futuro em missões, sobre ganhando pessoas para Jesus. É verdade, é isso que marcou o nosso início, né? Esse mesmo chamado. Falando em chamado, talvez é um dos preparos mais importantes que você poderá, assim, ter na sua vida e você se preparar, você individualmente, você ainda como solteiro, você já ter certeza qual é o meu chamado. E nada vai tirar o meu foco. Então, se você vê alguém que tem o mesmo chamado, talvez seja uma boa indicação que talvez é uma opção, né? Mas fala um pouco sobre chamado, Nicole.
Eu entendi quando eu era adolescente que Deus estava me chamando para sair do meu país, perto da minha família e ir a outro lugar. Eu achava na época que ia ser a África. Então, com isso, eu decidi, não, eu vou já me preparar para aquilo no futuro. Eu tinha, eu acho que 15 anos nessa época. Mas eu acho que tinha 16, 17 anos, durante o verão a gente tem uma... Deixa eu ajeitar aqui o microfone, que ele fica virando para dentro. Não sei como é que ajeita esse negócio aí. Pronto. Vai. Então, a gente tinha férias de 3 meses durante o verão. Então, eu decidi, eu vou para a Indonésia e fazer missões para ver se realmente, para confirmar isso. Eu trabalhei no meio do mato, num hospital missionário, não tinha água, não tinha luz, a gente tomava banho selva. No rio. E, na verdade... Tomava banho nu? No rio. Brincadeira, gente. Não tomava entendi. banho no rio. Tomava banho no rio, isso mesmo. Continua, Nicole. Não sei se você entendeu, mas eu não, tudo bem. Mas foi lá que realmente eu recebi essa confirmação do chamado. E interessante, porque quando eu viajei... Eu tô pensando tomando banho... Ai. Não, você fala assim, eu tomava banho nu. Nude. Não, mas você estava tomando banho no rio, tá? Só pra você entender. Com roupa. A gente até usava roupa. Aquela roupa que parecia sarão, né? Sim. Aquelas toalhas e tal. É só brincadeira. Maridos não pode fazer assim com sua esposa. Não pode rir achando graça. Tem que ajeitar esse microfone de novo. Vamos orar pelo esse microfone, gente. Continuando aqui. Sim, ela passou 3 meses no meio da selva e isso realmente, assim, confirmando o chamado dela missionário mesmo. Então, eu fiquei muito impactado em ver ela fazer isso, porque eu pensei, cara, que legal, ela tá fazendo isso independentemente, assim, de conta própria. Então, eu já sei que ela tem esse chamado, que às vezes tem esse perigo, né, Nicole, que... Se você gosta de alguém, às vezes você pode até se adaptar ou assim migrar para o outro chamado só para poder atrair a atenção do outro. Mas eu vi que ela não estava fazendo isso. Independentemente se ela ia casar comigo ou não, ela ia ser missionária. Então, olha aí, bem legal. Num país diferente, porque... Claro. Porque todos nós temos o chamado de sermos missionários, né? Nós temos o chamado de sermos missionários aqui na nossa cidade, onde você já foi plantado, né? Na sua família você é missionário. Então, ela está dizendo de um chamado de ir para outro país. Isso mesmo. E você também, né? Eu também tinha. Eu falei isso para a Nicole desde o início. Nicole, assim, eu sonho em um dia voltar para o Brasil, país mais lindo do mundo, e servir a Deus no Brasil. E ela, então, desde o início, ela já sabia claramente qual era a minha direção e quais eram os meus alvos. É verdade. Casando com Isaías, seria casando com o Brasil também. Isso mesmo. Mas, então, você foi primeiro para a faculdade, né? Isso, eu fiz faculdade... A Nicole também, mas em outro lugar. E a gente foi comunicando. E isso demorou mais alguns anos, né? Nós, na verdade, estávamos totalmente separados durante esse tempo. Porque Deus tinha falado pra gente, apesar da gente gostar um do outro, que não era o tempo certo. Depois que me formei da faculdade, eu voltei para Santarém. Eu comecei a trabalhar em Santarém, nos ribeirinhos, né, e tal, com muitas equipes. Aí nós começamos a conversar mais, né, pelo Skype. Sim. Aí eu falei assim, Nicole, você não tem interesse aí em vir conhecer o Brasil? E então ela aceitou, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre o tempo. Antes de você voltar para Santarém, lembra que você me ligou. Sim. E eu tinha acabado de... você tinha acabado de sair de um outro relacionamento. Isso. E ele ligou para mim e durante esse tempo também eu estava vivendo uma época da minha vida que eu não sabia se Deus queria
para eu casasse, assim que fala. Se era para eu casar ou não, né? E era algo que realmente eu não sabia, mas eu tinha entendido que durante essa época da minha vida que eu precisava ser uma solteira e entender melhor minha identidade como filha, entender que eu não precisava um homem para me fazer feliz, para me completar. E eu estava realmente em oração sobre se eu ia casar ou não. Então, Isaías ligou para mim e falou, Nicole, eu estou indo para a África, depois eu estou indo de vez para o Brasil. E eu estou interessado em talvez começar um relacionamento com você. O que é que você acha? E interessante, porque eu acho que quase 7 anos tinha passado desde aquela ensino médio. Lá no Japão, né? Lá no Japão. E que a gente estava longe um do outro. E eu tinha orado tanto sobre um momento aquela, tipo, Deus, que a gente poderia namorar, que a gente poderia casar. Para mim, Isaías era sempre o homem ideal, o homem dos meus sonhos, realmente. Tá certo. Mas ele falou isso para mim e eu não tinha paz. Eu não senti que eu poderia dizer sim. Eu expliquei, olha, estou vivendo um tempo na minha vida que eu não sei se eu vou casar ou não. Eu sei que eu vou sair do país e ser uma missionária, mas talvez vai ser uma solteira. E então ele falou, você lembra? Eu falei, então, beleza, se você mudar de ideia, me fala e tal. E eu falei que eu só quero que você alcance o seu potencial, seu máximo potencial em Cristo Jesus. E se você mudar de ideia, por favor, me avisa. Mas para mim, eu pensei, não, ele está indo para Santarém. E eu sei que está cheio de meninas que estão querendo casar com ele. Então, provavelmente não vai dar certo para mim. Mas eu tinha aquele paz, eu sabia que é o que eu precisava fazer. Que talvez não era o tempo certo, Não né? era Você o estava tempo sentindo certo. paz. Ajeita aí de novo o microfone. Que não estava sentindo paz, talvez naquele momento, né? Mas o tempo foi passando, né? E foi orando, e Deus foi falando com ela, graças a Deus, aí que vem o milagre da conquista. Muita paciência, igual o pastor Sabá fala assim, se não está dando certo, então, aliás, tem 2 palavras, né? Que realmente vão descrever um relacionamento. Se não está dando certo, paciência. Se está tudo legal, beleza. Acho que falei errado assim. Não, é ao contrário. Se está dando tudo certo, beleza. Se não está dando certo, paciência. Perdão, pastor Sabá, eu massacrei essa piada aí. Mas pelo menos você acertou segunda vez. Não, eu lembrei. Mas então, para resumir aqui, para a gente finalizar. Você que está nessa espera, né? Nessa espera de quem vai... talvez você vai casar, talvez não, né? Também eu tenho que mencionar que essa vida de casar não é para todo mundo. Nós tivemos muitos exemplos na Bíblia que eles não casaram e eles realmente mudaram a história, né? O apóstolo Paulo, o próprio Jesus, ele nunca casou, mas ele mudou a nossa história. Então não pense que você... eu tenho que casar para poder realizar o sonho de Deus na minha vida. Não é verdade, tá? Você não é de forma alguma inferior se não casar. Não tem nenhum problema. Deus ainda tem muita alegria de realizar algo incrível através da sua vida. E até no meu caso, eu quase não casei. Pensei de verdade que eu ia viver solteira. Mas não foi por causa do medo de casar ou de pensar, não vai dar certo. Realmente é porque eu queria saber o chamado de Deus especificamente nessa área sobre a minha vida. E isso que nós queremos para você ouvir de Deus. Se Ele quer que você case e crie uma família ou de viver intensamente como solteiro, como solteira. Porque independente, Deus tem algo incrível para você e nós devemos ir atrás do melhor de Deus especificamente para a nossa vida. Isso mesmo, você se conhecer a sua própria identidade em Cristo Jesus. Você não pensar que outra pessoa vai me satisfazer. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Não é verdade. E isso é importante porque depois que nós casamos,
Claro que não foi tipo happily ever after, como que fala em português. Sempre feliz. Para sempre feliz. Porque tem dias que não é tão fácil, Claro, né, Isaías? claro. Tem dias que, eu acho que seria melhor ser uma mulher solteira. Mas Tem sabe... dias que eu tenho que orar, Deus faça uma obra na vida dela. Por favor, Deus. Não, mas essa é uma oração constante para mim sobre você. Olha aí. Não, estou brincando, Brincadeira, gente. Mas É muito gostoso a vida como família, mas o que nos ajuda nos dias que são difíceis é porque eu sei que Deus realmente me chamou para casar com Isaías. Para mim não tem sombra de dúvida, porque aos passos a gente foi bem cuidadoso, ouvindo de Deus. Naqueles 7 preparos, né? Do romance real. Nossa família, nossa liderança. Tudo bem direitinho, graças a Deus. Andamos em santidade, em pureza. Guardamos nosso corpo até o dia do casamento. Cara, foi incrível. Foi maravilhoso mesmo. Não foi fácil. não. Mas valeu a pena. Isso sim. Então nós queremos, para você que é solteira, nós queremos, ou solteiro, queremos encorajar você que vale a pena começar na maneira certa. Isso mesmo. Isso vai te ajudar no futuro. E você já, como solteiro, está criando o alicerce da sua futura família. Isso. Então trabalhe dura, paga o preço agora Isso. para que você possa viver o melhor depois. Exatamente. O romance real, na verdade, é um presente de Deus, né? É um namoro santo, é um namoro mais de acordo com os princípios bíblicos. E isso é tudo para o seu bem. É para você ter um casamento forte, firme, que vai durar para sempre. Então, que Deus possa te abençoar com esse entendimento. E você pagar o preço agora, porque vale a pena para o seu futuro. E se isso não tem sido sua história, nunca é tarde demais. Isso. Deus é um Deus de reconciliação, de novos começos. Então você pode se arrepender para as coisas que talvez as escolhas erradas que você tem feito e começar hoje em diante Isso. fazendo a melhor maneira, que é a maneira de Deus, né? Isso mesmo. Maneira de Deus. É isso Faz mesmo. assim que faz o caminho de Deus. Mais do que 20 anos atrás, eu comecei ensinando o português para a Nicole e até hoje a gente continua. Mas, gente... Eu estou melhorando. Tá sim. Não, ela é fera demais. Gente, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Feliz dia dos namorados. Isso mesmo.